Sabe aquela doença silenciosa que você tem e nem percebe? Assim é o mormo que atinge cavalos. E o número de casos vem aumentando no Brasil. Para identificar a doença nos animais, 2 exames são recomendados pelo Ministério da Agricultura. Mas eles estão sendo questionados na Justiça por um criador de Jundiaí, em São Paulo. Marcelo Malzone já perdeu a conta de quantos títulos os cavalos dele ganharam em competições no Brasil e no exterior. Há 40 anos ele cria animais da raça brasileiro de hipismo em Jundiaí, São Paulo. Vende embriões e potros. Mas há 1 ano nenhum cavalo entra ou sai da propriedade, que está interditada por ser considerada um foco de mormo. 4 animais tiveram que ser sacrificados. Qual é o seu prejuízo com esses 4 animais abatidos? Inicialmente dos próprios animais 1 milhão, mas todo o resultado que esses animais dariam ao longo de todos esses anos com venda de embriões. A doença não tem tratamento. Os animais infectados têm que ser sacrificados. O mormo é causado pela bactéria Burkholderia mallei e atinge os cavalos, jumentos, burros e mulas. Os sintomas são febre alta, tosse e secreção nasal. Podem aparecer também nódulos no nariz e nos pulmões dos animais, além de feridas nos membros. A transmissão acontece através de secreções dos animais doentes, que contaminam principalmente os bebedouros. E o mormo é uma zoonose, ou seja, pode ser transmitido ao homem. Tanto em animais quanto em humanos, pode levar à morte. Desde que teve a propriedade interditada, Marcelo Malzone vem travando uma batalha judicial. Ele questiona os exames utilizados pelo Ministério da Agricultura. Dos seus animais que apresentaram resultado positivo nos exames, algum deles apresentava sintomas do mormo? Nenhum menor sintoma. O problema não é do sacrifício. Agora, você não pode sacrificar um animal que não tem nada. O teste que identifica o mormo é chamado de fixação de complemento e detecta os anticorpos contra a doença no soro do animal. Ele é o recomendado pela Organização Mundial de Saúde Animal. Quando o resultado é positivo ou inconclusivo, deve ser feita uma contraprova, o teste de maleína. Para o veterinário da propriedade, o primeiro teste, o de fixação de complemento, não é preciso. Ele pode estar contaminado com alguma outra bactéria que faça com que tenha essa produção de anticorpo, mas não signifique que o animal está contaminado pela bactéria do mormo em si. Então a produção de anticorpo vai ser feita pelo animal, o exame vai ser detectado esse anticorpo, mas isso não caracteriza o animal com a bactéria. Essa aqui é a égua Antonella, uma reprodutora que, junto com todo o plantel, passou por 3 baterias de exame. Nos 2 primeiros, o resultado foi negativo, mas no último deu positivo para mormo. Ela deveria ser sacrificada, mas Marcelo chegou a conseguir na Justiça uma liminar para fazer um outro teste de contraprova no exterior, em vez do exame de maleína. No sentido de poder fazer o exame de PCR, que é o único exame que de fato identifica a bactéria mallei, que é a bactéria do mormo. Depois que entrevistamos o criador, a liminar foi derrubada. A Coordenadoria de Defesa Agropecuária de São Paulo informou que vai fazer os procedimentos necessários para sacrificar o animal. Marcelo está viajando e a família ainda não sabe dizer quais serão os próximos passos. Casos de mormo também foram notificados no Regimento de Polícia Montada 9 de Julho, em São Paulo. O batalhão ficou interditado por 8 meses. 22 cavalos foram sacrificados, 17 só no mês de fevereiro. Um animal que estava com seu policial há 5, 6 anos, né, de trabalho, sempre o mesmo animal saindo, então tem um cuidado, como se fosse um filho, né? Então quando chega uma notícia que eu vou ter que sacrificar 1, 2, 16 animais, realmente é uma notícia impactante. Os cavalos abatidos na Polícia Militar de São Paulo também não tinham sintomas da doença. Começou com o teste da fixação de complemento, que é um exame de sangue, e com a complementação desse teste com o exame da maleína. Esse teste é muito contestado, não só aqui, né? Depois que a gente começou a passar pelo programa, a gente viu que no Brasil inteiro esse teste é muito contestado. A interdição só acabou depois que todos os cavalos passaram por 2 rodadas de exames de mormo com resultados negativos. Para entender como é feito o diagnóstico do mormo, nós viemos a um dos laboratórios credenciados pelo Ministério da Agricultura aqui em São Paulo. A gente não pode entrar porque há risco de contaminação, mas a rotina aqui é essa.
Todos os dias, amostras de sangue vindas de todo o país chegam principalmente assim, olha, pelo correio. Aqui são feitos em média 3.000 testes de fixação de complemento por mês. O resultado sai em 24 horas. A veterinária Cláudia Kerber, responsável pelo laboratório, defende o exame. Todos os testes têm limitações. O teste de fixação de complemento ele é um teste famoso, porque ele não dá falso positivo. Olha, falso positivo aqui dentro desse laboratório é um falso positivo para cada 5.000 exames. Mas o defeito é que ele deixa passar alguns animais que são positivos e que o exame não detecta. A veterinária afirma ainda que o teste não dá reações cruzadas com outras bactérias e explica por que muitos cavalos sacrificados não têm sintomas de mormo. Você olhar para o cavalo e saber que o cavalo tem mormo não é uma coisa muito comum. Dificilmente você vai ver um cavalo adoecer e morrer rapidamente. O que acontece é que o cavalo geralmente desenvolve o que a gente chama doença na forma crônica. Ele fica tendo alguns sintomas, tipo uma febre, alguma coisa que se assemelha a uma gripe, alguma pneumonia que foi tratada. Então ele permanece um tempo bem e dali a um tempo ele tem de novo aquele sinal. Em Brasília, Egon Vieira da Silva, chefe da Divisão de Sanidade dos Equídeos do Ministério da Agricultura, diz que o teste de fixação de complemento vai continuar a ser usado para identificar os casos de mormo. Mas anuncia que em breve o exame de contraprova, o de maleína, será substituído. O Ministério tem procurado técnicas com maior sensibilidade e especificidade, provavelmente sendo substituído numa revisão da norma a ser publicado até final de maio desse ano agora, pela técnica de Western blotting, que é uma metodologia muito mais sensível para o diagnóstico do mormo. Enquanto a mudança não acontece, a preocupação é com o controle da doença. Antes só registrada no Nordeste, agora também atinge estados do Norte e do Sudeste. E o número de casos vem crescendo. Em 2012 foram 74, no ano passado 114. O problema é que o equídeo ele circula, principalmente o equídeo de esporte, ele circula no Brasil inteiro e você está tendo um aumento muito grande desses esportes nesse tipo de animal. O que se exige hoje é que esses, onde tem aglomeração de equídeos, é que pelo menos todos os animais participantes tenham um resultado negativo em fixação de complemento para o mormo. A forma que a gente tem de minimizar a propagação da doença. A doença só é transmitida para os humanos quando há contato direto com feridas ou secreções. Por isso, é importante usar luvas para tratar de animais com suspeita de mormo.